Paz do Senhor, queridos. Vamos para a nossa lição de número 6 hoje. Temos como tema o Filho como verbo de Deus. A gente vai começar lendo o texto áureo, depois vamos ler a verdade prática e vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A gente tem como texto áureo dessa lição, está lá em João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente tem como verdade prática que Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Vamos ler então nossa leitura bíblica em classe, começa também, como lemos já agora no texto áureo, vamos ler só que do verso 1 ao 5 e o verso 14. Eu começo lendo 1 e os demais irmãos podem ir lendo na sequência. O verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Eu coloquei um verso a mais, que é o verso 18, que ele, no final de todos os tópicos que a gente vai trabalhar, a gente também vai trabalhar esse verso. Verso 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez a conhecer. Então, irmãos, nessa lição a gente vai estudar Jesus, como já foi falado, como o verbo eterno de Deus, né? O Logos. A tradução ali seria Logos, para o grego. Ou seja, ele é plenamente divino, Jesus é plenamente divino, ele é criador e ele é revelador do Pai. Conjuntamente com Deus Pai, ele também é divino e ele também é criador, e a gente também vai ver que ele é eterno. Ele também detém esses atributos, porque se não tivesse esses atributos, ele não seria Deus, né? A gente vai entender que Jesus quando diz o verbo, ele é a própria palavra de Deus, então materializada, personificada e revelada através da pessoa de Jesus. Ele também é a palavra de Deus, a gente tem que entender antes da eternidade, né? Nós estamos no contexto de que temos um início, um meio e um fim. Então, para nós que vivemos nessa atmosfera, digamos assim, é difícil compreender a eternidade, porque a eternidade é aquele que sempre é. Eu sou, né? Quando Deus se revela a Moisés, ele fala, eu sou, ou seja, um Deus permanente. Mas nós que somos criaturas, nós tivemos um início, certo? E todas as coisas que nós vemos visivelmente no mundo tangível, elas têm um início. Por isso, para nós, há uma dificuldade de compreender esse conceito de eternidade. Jesus sempre existiu, agora nós não. Então, há sempre essa dificuldade de conseguir entender essa eternidade que é uma parte, é um atributo da parte de Deus, né? Então, a gente vai entender que Deus, Jesus, ele já existia antes da eternidade. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que ele é pai da eternidade. Ou seja, ele está acima da eternidade. Foi ele que criou a eternidade. E é bom a gente entender todos esses conceitos para a gente entender o quão grande Deus é. A gente ter a visão correta de quem Deus é, né? Ele já havia, né, na eternidade, antes de ele estar no corpo humano, ele já existia, né? Ele é pré-existente. Mas quando ele toma, então, essa forma humana, então ele vai se tornar aquilo que nós chamamos a palavra de Deus encarnada. E a gente vai ver que nós temos 3 formas da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus proferida, a palavra de Deus de escrita, que é a própria Bíblia, que foi o grande profeta, o maior profeta, né? E o maior porta-voz do Pai na terra. Então a gente vai tratar nessa lição basicamente como de Jesus como o verbo vivo de Deus, como é o
o assunto principal, né? O Filho como o verbo de Deus, e o clímax dessa encarnação do verbo, ele vai trazer o quê? Aquilo que era invisível se torna visível em Jesus. Aquilo que era eterno, Cristo, na eternidade, o próprio eterno, porque são atributos de quem Deus é, ele entrou no tempo para então se manifestar aos homens. Então, aquilo que era insondável se tornou manifesto por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, a gente vai hoje compreender um pouco mais de quem Jesus é e da grandiosidade dele. Isso é muito importante para a nossa fé, para que a gente tenha a concepção certa de quem Jesus é, no que tange especificamente ao verbo, a Cristo como o verbo revelado de Deus. Amém? Então, a gente vai já pular aqui. Vamos para a parte do... Ali a gente tem como primeiro tópico o verbo como Deus eterno. Eu já abordei alguns conceitos aqui. E a gente vai para o primeiro subtópico, o verbo pré-existente. No princípio era o verbo. A palavra no princípio, elas vão nos lembrar lá de Gênesis, né? Porque a Bíblia começa em Gênesis, assim como João começa falando no princípio, Gênesis 1 vai falar, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Ou seja, aqui a gente vê como se fosse uma conexão, né? E aí a gente entende que está falando de eternidade, que Cristo já existia desde o princípio, né? Então, a gente entende claramente que aqui está indicando que o verbo, ou seja, Cristo, ele sempre existiu. E logo a gente entende também em João, que a gente leu em João, capítulo 1, verso 1 e 2, quando fala no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele já estava, né? Ele já estava com Deus, ou seja, um ser eterno. Ele estava no princípio com Deus. Então indica que o verbo Jesus já existia antes da criação e era Deus, compartilhando da natureza eterna de Deus Pai, ou seja, o caráter de Deus eterno, o verbo Jesus. Então, só para contextualizar que o autor da lição que a gente está tratando, o pastor Douglas Gonçalves, ele fala que ele traz esse tema, né? Qual era a concepção dos gregos? Os gregos acreditavam que o verbo logos, porque é de origem grega essa palavra, né? Logos, ele se tratava não de um ser pessoal, mas de uma mente poderosa, de algum, não um ser, mas uma mente, uma força, uma ideia, né? Uma mente universal que era muito poderosa e tinha o poder de organizar todas as coisas e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então eles não acreditavam que era um ser pessoal e divino, mas nós vemos pela palavra de Deus que sim, é uma pessoa porque ele é dotado de sentimentos, dotado de razão, dotado de vontades, e isso caracteriza um ser, né? Então, vem uma pergunta, como que eu sei que o verbo em João 1 está falando acerca de Jesus, e não é apenas algo alegórico, algo que não está direcionado realmente a Jesus? Porque lá em João capítulo 1, verso 14, vai dizer que o verbo se fez carne, ou seja, Jesus se materializou, ele veio em terra e na parte B vai dizer, e habitou entre nós, ou seja, ele esteve no nosso meio, né? Isso é uma testemunha ocular, a gente está abordando o livro de João, João foi uma testemunha ocular do Jesus vivo, encarnado, e na parte C vai dizer, do mesmo verso 14, e vimos a sua glória. Ou seja, ele está testificando que viu a um ser que encarnou, que se fez carne, que ele esteve entre eles, entre os apóstolos, entre os discípulos, e não somente isso, mas a gente viu a sua glória. Que glória? A glória do unigênito do Pai. Ou seja, está revelando que glória foi essa. Ou seja, ele tinha os atributos para ser o Deus encarnado. Eles viram a glória. E que glória ele mesmo vai explicar no decorrer desse verso no fim. Como a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê? De graça e de verdade. Ou seja, esses são atributos que revelam a Jesus como o verbo de Deus. Como a palavra encarnada. Então está falando sobre essa divindade e da eternidade de Jesus nessa última frase desse texto que a gente está lendo. Outra passagem que vai confirmar vai trazer
uma confirmação sobre essa afirmação é João 1,17, que diz lá assim, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Ou seja, ele trouxe a clareza, ou seja, as virtudes de Deus Pai foram manifestas através de Jesus. Ou seja, a graça, ou seja, o perdão que nos é concedido, que é uma forma da manifestação de graça a nós, ela foi concedida através de Cristo. E a graça só pode vir através de Deus. Só Deus pode manifestar esse perdão aos homens. Por isso a gente compreende que a graça foi manifesta através de Jesus. E a verdade ela só foi manifesta, quando fala a graça foi manifesta, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, verso 17 diz, a verdade ela é manifesta porque no mundo de trevas e escuridão, isso só pode vir de Deus, porque o homem, a palavra de Deus vai dizer que nós todos estamos destituídos, né? Nós caímos da glória de Deus, nós carecemos da sua misericórdia e da sua graça. Então, a verdade para homens que estavam em trevas, em escuridão, no sentido de não conhecer a Deus e não saber como se voltar para Deus, ela vem somente por Jesus. E lá em Colossenses capítulo 1, verso 17 vai dizer, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é antes de tudo que nós vemos, aquele conceito de eternidade, né? A gente tem um início, nós como seres humanos, nós temos um início físico e carnal, fomos criados por Deus, né? Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida, então nós, a partir deste momento, passamos a ser um ser infinito, né? Por virmos de Deus, sim, nós somos eternos, porque nós somos soprados da essência de Deus, mas ele é aquele que não teve um início, Deus sempre houve. Para nós que olhamos para uma realidade que tudo é criado e construído, é difícil compreender isso. Mas Deus, ele é além da nossa compreensão no quesito eternidade. Ele é antes de tudo que existe, o verbo já existia. Jesus, ele não começou a existir a partir de Belém. E a gente precisa deixar muito claro esse conceito. Ele sempre houve, porque nós precisamos crer no Jesus que a Bíblia se revela, e não o que nós criamos a partir da nossa mente. Porque senão a gente não está crendo no Jesus que pode nos salvar. A gente está crendo apenas no Jesus talvez histórico ou meramente qualquer outro Jesus, né? Porque senão ele não seria eterno, e se ele não fosse eterno, ele não seria Deus. Então ele é eterno e ele é coexistente com o Pai desde o princípio. É o que a gente vê no verso que eu acabei de ler lá em Colossenses capítulo 1, verso 17. Ali João, ele fala, né, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João, ele nos projeta para antes de Gênesis 1:1, né? Perfeito. Exatamente. Eu queria deixar bem claro para a gente que Jesus está antes de Gênesis 1:1. Quer dizer, antes do nosso tempo. Antes do Cronos. Né? O Cronos. Do nosso tempo. Então, João está projetando a gente para antes disso. Né? Para antes disso, exatamente. Jesus já estava na eternidade de Deus. Sim, ele já é pré-existente, né? Ele não foi um ser criado por Deus Pai. Ele já existia, coexistia em harmonia com Deus, onde o Deus Pai honra o Deus Filho, o Deus Filho honra o Deus Pai, e a gente vai ver que isso é algo mútuo entre a Trindade, entre o Deus Espírito, mas hoje, especificamente, a gente vai abordar mais o Deus Pai e o Deus Filho, né? Então a gente vê que ele é o Pai da eternidade, é o Criador. Pode. Por favor. E agora glorifica-me com o Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo. Perfeito, muito bom esse verso, né? Ele deixa muito explícito. Ele já tinha essa glória. E quem tem essa glória, isso é um atributo, é uma característica de Deus, né? Deus é dotado de glória. Então a gente vê que Jesus ele já tinha essa glória, muito bem comentado e muito bom o texto, muito bem colocado o texto. Vamos adiante então, vamos para o segundo subtópico que vai tratar o verbo como uma pessoa distinta, né? Aqui a Bíblia vai dizer lá, João afirma que o verbo estava com Deus. Então, estava, essa palavra estava, ele está distinguindo com Deus. Quem era o outro Deus aqui? O Deus Pai. Então, não tem como eu estar com eu mesmo. Por isso que
essa palavra estava, ela está dizendo que estava o verbo, o Deus Filho, com o Pai. Ou seja, está falando com outra pessoa, né? O Deus Pai e o Deus Filho. Se estamos com alguém, né? Então, o que está nos dizendo é que o Deus Filho estava com Deus Pai. E estar com Deus não é apenas existir em paralelo, a gente precisa entender isso, né? Eles estavam juntos e unidos e face a face. Eles coexistiam de forma, como que eu posso dizer? Faltou a palavra. Eles coexistiam. Aqui, no comentário do pastor Lucas, ele fala que essa fala, nessa frase, destaca tanto a distinção de pessoas, Sim. quanto a eterna e íntima comunhão dele. Perfeito. É isso mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas suscetivas, a gente precisa trazer esse conceito, de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Ou seja, é o Deus triuno, né? E quando fala Yahvé, ele está falando do Deus triuno, não é só do Deus Pai, só do Deus Filho e do Deus Espírito. Isso é bom para a gente entender. Quando a gente fala Yahvé, quando a gente louva, quando a gente canta, ou quando a gente se dirige a Deus em oração, falando a ti, Yahvé, a gente está falando do Deus triuno, tanto ao Deus Pai, quanto ao Deus Filho, quanto ao Deus Espírito, né? A gente está reconhecendo. Esse é o nome que foi utilizado lá quando Moisés falou, né? Quando Moisés questionou a Deus, tá aí, e o que eu falo quando eles perguntarem quem me enviou? Aí Deus fala, eu sou. Ali a tradução exata seria Yahvé, né? O tetragrama. Então é o nome de Deus Pai, é o nome do Deus Filho, o nome do Deus Espírito, o eu sou. Vamos mais adiante para o nosso subtópico 3, que o verbo é da mesma essência do Pai, né? João revela o verbo era Deus. Ele estava no princípio ao lado de Deus e ele era Deus. Ou seja, ele tinha essa mesma essência em divindade do Filho como o Pai. Em João capítulo 10, 30, Jesus declara, eu e o Pai somos um, né? Até o autor ele traz dizendo que eles são feitos da mesma substância. Eu prefiro usar a palavra propriedade, da mesma natureza, né? Da mesma realidade. Eles detêm essa mesma essência. Amém, irmãos? Se os irmãos quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? A gente não só está aqui para ensinar, mas para aprender também. E também para, caso tenha algum erro, pode corrigir, tá, pastor? A gente está aqui para aprender. Em João 14, 9 diz, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Ou seja, Deus ele é revelado a nós, Deus Pai, através do Filho. É algo que a gente também aprende aqui nesse texto, né? A gente vai conhecer o Deus Pai somente por meio de Jesus Cristo. A melhor revelação de Deus Pai é por meio de Jesus, né? Então, assim como o Pai é eterno, Jesus também é eterno. Assim como Deus Pai é o Deus Criador, Jesus também é o Deus Criador, e a gente vai ver que Jesus, ele é o Deus revelador, que ele é o que revela o Pai. Ele revela a face, quem era Deus Pai. Aquilo que eu comentei lá no início, que fala que eu falei assim, que o invisível, aquilo que não era tangível para Israel no Antigo Testamento, se tornou então visível, se materializou. Ele se torna a evidência de Deus Pai encarnado na terra. Então, nós passamos a ver Deus Pai através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E como ele vai dizer, ele mesmo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, são passagens que vão corroborar para essa afirmação, né? E aí a gente vai discorrendo dentro desse assunto, que eles eram da mesma essência, né? Eles eram da mesma natureza. Em Colossenses capítulo 1, verso 15, vai dizer, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E em Colossenses capítulo 2, verso 9, a Bíblia vai dizer, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, plenitude fala de totalidade, de algo completo, não falta nada. Ou seja, ou ele é divino ou ele não é. E aqui está dizendo, ele é completamente, ele é plenamente divino.
Cristo, ele é plenamente divino, então ele é reconhecido como Deus, né? Cristo é divino porque ele era o verbo de Deus, tem a mesma natureza, o mesmo caráter e o mesmo modo de ser que o Pai. Jesus fala, né, que ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Ou seja, ele é a manifestação de Deus Pai que nos era invisível, foi manifesta através de Cristo. Através do quê? Através das suas palavras, através das suas ações, através de tudo aquilo que ficou registrado e também através das Escrituras, né? Também não, com certeza, né? Profundamente através das Escrituras. Para corroborar com essa questão de Jesus como que ele detém essa mesma essência do Pai, a gente vai ler lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui é só para apontar que está falando de Jesus, né? Que houve esse sentimento também em Cristo Jesus, que age em nós, né? Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Aqui ele afirma, ele era Deus, mas ele não se colocou na forma de carne, na posição de Deus, no sentido de ele se esvaziou dessa natureza para poder entrar num corpo humano, né? Aí então aquele ser que vivia numa eternidade, ele passa então a habitar num corpo que é mortal, que é passageiro. Mas ele vence a morte. Então a gente precisa entender todos esses conceitos de que Jesus era um ser que é eterno, mas ele teve que reduzir a sua revelação da sua totalidade, porque a palavra de Deus vai dizer que quando Cristo se manifesta, quando Deus fala com Moisés, ele fala, ninguém pode ver a minha glória, senão ele vai morrer. Ou seja, Jesus, ele restringe a sua revelação total da sua glória para poder vir em corpo, em natureza humana, e então se morrer, né? Passar cumprir o seu propósito e ser o Salvador do mundo. Então ele diminui essa revelação para que ele venha em corpo humano e cumpra o seu papel e seja o Cordeiro de Deus e cumpra o sacrifício perfeito para Deus Pai. Então ele era Deus, mas ele não usurpou, e a gente vê e entende que Jesus é dotado dessa divindade. Em João capítulo 17, verso 5, que o nosso irmão já citou, em João 17, eu vou citar de novo, que é a oração sacerdotal de Jesus, né? Jesus estava orando ao Pai, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, a mesma glória que ele tinha com o Pai, ou seja, o Pai tinha uma glória, o Filho tinha uma glória. Ele pede que novamente ele dê a ele, traga de novo a ele essa glória que já existia pré-eternidade. Então ele já existia, ele já tinha essa glória e não era uma posição qualquer, não era uma posição inferior a Deus Pai, que muitas outras teorias vão dizer isso, vão querer impor isso, né, como uma verdade, mas isso não é uma verdade, de acordo à Escritura aqui citada em João 17, 5. Em Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9 vai dizer, mas a respeito do Filho, né, aqui está falando de Jesus, diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Verso 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, aqui está falando Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, ele está nessa posição junto de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Está falando de Jesus a respeito do Filho. Ou seja, aqui está declarando a divindade de Jesus, a essência de Jesus como Deus também. Amém? É Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Vamos para o nosso próximo tópico 2. O verbo como criador. A gente acaba entrando já desde o tópico 1 como criador, como Deus eterno, como revelador, porque a gente acaba abordando porque entra no texto, e o texto acaba falando sobre isso. Mas é bom que são conceitos que ficam claros na nossa mente e vai deixando marcado, né? Muitos dos conceitos que a gente está abordando nessa lição 6 também já foram abordados na lição 5, então a gente está só reafirmando aquilo que a palavra de Deus já diz e a gente também já viu na lição 5. Então a gente vai para o primeiro subtópico, que é o agente da criação. Todas as coisas, João capítulo 1, verso 3 vai dizer,
foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente entende aqui que houve uma ação direta do Filho na criação, né, de todas as coisas. Nada do que veio existir que nós vemos, que nós contemplamos a olho nu, fisicamente, tangivelmente, veio a existir sem a ação do Filho. Ou seja, quando lá em Gênesis façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tanto o façamos como nossa, está falando de Elohim. Elohim fala de um Deus, ou seja, está falando do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Deus que é um só, que se manifesta em três. Como que a gente pode entender isso, Eduardo? Como que tu pode explicar esse conceito de uma forma um pouco mais clara? A gente não vê a água em três estados, a gente vê a água no estado sólido, que é o gelo, no estado líquido, que é o líquido, né, no estado líquido, e do gasoso, né, que é quando ela evapora. Então, é a mesma forma que a gente pode remeter, de certa forma, né, de uma forma muito simplificada, que como Deus é. A gente vê a água se revelando de três formas, a gente vê Deus se revelando de três formas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É talvez uma das formas que a gente pode compreender, né? Quando a Bíblia fala lá, façamos, está falando desse Deus Elohim, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós três façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se fosse um Deus, um único Deus no sentido de não ser triuno, ele não falaria façamos. Ele, faço, a palavra correta seria eu, né, faço, conforme a minha imagem, não conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, representa o momento da criação humana por Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Isso é compreendido teologicamente como uma referência clara acerca da Trindade, né? De três pessoas distintas. Em Colossenses, capítulo 1, verso 16, vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado, tanto por ele como para ele. A gente precisa entender isso. Muitas das vezes a gente não entende, porque vem, né, pensamentos, a gente ao longo da nossa vida vem, mas qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? São perguntas que o ser humano se faz e muitas vezes não tem resposta, porque ele procura em si mesmo e não no Criador. Quem sabe toda inovação, todo produto novo que ainda não é conhecido, ele só é explicado pelo autor. Ele não é explicado por qualquer outro. Então, nós, como criação, só somos explicados a partir de quem nos criou. Só quem nos criou pode dizer qual é o sentido e razão da nossa vida. Então a gente vê aqui que tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, nós, todos os seres humanos, fomos criados para a glória de Deus, né? A gente sabe que a Bíblia vai falar que Deus criou, tem vasos de honra e vasos de desonra. Mas Deus nos criou para ele. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidir se nós, ou o que nós escolheríamos, né? Que nós decidiríamos, como Deus fala para Caim, né? Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, mas ele ainda dá um conselho. Escolhe a bênção, exatamente. Ou seja, Deus te dá a oportunidade de você decidir. Porque se não fosse assim, Deus nos teria criado como um robô. A gente faria exatamente aquilo que ele quer. Seria amor daí. Não seria amor. Seria um Deus de amor. Não seria um Deus de amor. Ele iria contra a sua própria natureza. Ele iria contra a sua própria natureza. O amor, ele permite você decidir, para que seja um amor verdadeiro. A sua escolha, exatamente. Ele não te coage de forma alguma, ele não te induz, ele não te controla, né? O amor, ele age de outra maneira, o contrário disso, né? Jesus, ele é coautor. Jesus não é uma criatura, ele é um coautor, assim como Deus Pai, e ele é um agente da criação, e ele não é um sujeito da criação, ele é um agente. Ele foi aquele que, juntamente com Deus Pai, Deus Filho e também Deus Espírito, criou todas as coisas. Vamos então para o nosso subtópico 2, a fonte de vida. Jesus como a fonte de vida. João declara, em João capítulo 1, verso 4, nele estava a vida. E Jesus também declara, eu já
comentei aqui a passagem que fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nele estava a vida, mas ele também era a vida. Ou seja, dele vem a vida. Ele em si era a vida, né? Ele não só tem, mas ele é a vida, né? E ele é aquele que é a vida para nos trazer vida eterna. Ele é essa fonte de vida eterna. É a fonte absoluta de onde origina toda a forma de vida que nós vemos hoje. O que é vida? Vida é tudo aquilo que é animado, ou seja, que tem ânimo, né? Todo ser animal, todo ser humano, até mesmo toda a natureza que tem vida, ela veio de Cristo. Cristo criou, né? Jesus também foi participante. Não podemos anular Deus Pai e Deus Espírito, porque eles também fizeram parte, né? Isso precisa ser bem claro, não foi só Jesus. Foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas aqui a gente está abordando especificamente Jesus. Tanto no aspecto físico como, então, espiritual, é Jesus que dá a vida. A gente precisa ter isso muito claro, né? Somente por meio de Jesus nós temos vida física, mas também, somente por meio de Jesus nós temos a vida espiritual. Jesus ele não depende de nenhum fator externo e de ninguém para ele viver, porque ele em si é a vida, como aqui já foi escorrido, né? Ele detém essa propriedade de vida, né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está de forma igualitária no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Amém? Vamos para o subtópico 3, a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens, João capítulo 1, verso 4 e 5, declara isso. Jesus era a luz. Jesus declara também, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Então, a gente vê aqui que Jesus, ele é essa luz que simboliza o caráter de Deus manifesto aos homens. E em 1 João capítulo 1, verso 5 vai dizer que nele não há trevas alguma. Ou seja, quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente vai ver, quando fala de luz, no hebraico, fala de conhecimento, de clareza. Ou seja, ele que trouxe entendimento e trouxe clareza de quem Deus Pai era. Então, ele é a luz nesse sentido, de trazer clareza a um povo que estava em escuridão, que não entendia o caminho de volta para Deus Pai. Então, ele veio para trazer essa luz, trazer o esclarecimento, né? Esclarecimento é trazer a luz aos homens aquilo que eles não estavam vendo, né? Ele dissipa as trevas, em Mateus 4,16 vai dizer isso, em João 3,19 também. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Jesus revela o pecado para quê? Para expor as pessoas? Não, ele revela o pecado para que o pecado seja confessado. A pessoa então se arrependa e então possa confessar e possa então ser perdoado. E então vir aquilo que a palavra de Deus diz, né? Arrependei-vos e confessai os vossos pecados para que venham tempos de refrigério. Por que será que muitas vezes a gente não desfruta disso? Porque muitas das vezes nós não temos um coração arrependido e não confessamos nossos pecados. E isso não é só para o mundo, isso é para nós também como igreja. Nós precisamos nos voltar para Deus sempre. Isso, minha esposa que está aqui, ela me conhece e ela pode confirmar isso. É uma oração que eu sempre faço. Que Deus, por meio do seu Espírito, traga arrependimento ao nosso coração, porque o que nos faz separação entre Deus e nos faz estar mortos espiritualmente, sempre vai ser o pecado. Sempre vai ser o pecado. Então, essa deveria ser uma luta constante nossa, né? Pedir para que Deus traga arrependimento, porque nós estamos destituídos, nós caímos, né? Quando nós não temos comunhão com Deus, quando nós ainda não conhecemos a Jesus e não nos aprofundamos nisso, e nós cedemos aquilo que é a luta da carne e do espírito, mas nós cedemos a carne, nós somos obscurecidos de compreender a natureza de Deus e compreender aquilo que fere o coração de Deus. Então, por isso, a nossa oração deve ser essa, que Deus traga arrependimento em coisas que eu, na minha natureza caída, não consigo compreender, não consigo ver. Porque eu estou numa condição ainda caída, que sim, em um determinado momento, na completude da obra de Cristo, vai vir
que é nos transformar de um corpo mortal em um corpo incorruptível, um corpo de glória. Isso vai acontecer a todos aqueles que creem piamente em Jesus Cristo, depositam dele a sua fé e esperança, mas ainda isso não foi concluído. Mas sim será para todos aqueles que aguardam em Cristo, têm essa esperança em Cristo. Então a gente precisa procurar esse arrependimento, uma vida ilibada diante de Deus, uma vida santa, uma vida casta. Vamos concluir esse subtópico lendo lá. A igreja também é chamada de a luz do mundo, mas nós só somos a luz do mundo não a partir de nós mesmos, mas a partir do Cristo revelado em nós. Nós não detemos essa essência de luz em nós mesmos, mas conectados à videira verdadeira, nós manifestamos essa luz aos homens. Por quê? Porque habita em nós aquilo que Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Então ele envia o seu Espírito, e através do seu Espírito também é revelado o Filho, né? O Espírito, ele aponta para o Filho, ele glorifica o Filho. Então nós, como igreja, somos a luz do mundo. E não é eu, Eduardo, sozinho, não é o pastor Anderson sozinho, é nós, como igreja, revelamos a Jesus Cristo. Se não revelamos, devemos pelo menos revelar, né? Isso é um texto da Bíblia, né? Que nós somos chamados, a igreja é chamada a luz do mundo. Então nós, como corpo, devemos revelar a Cristo, né? Devemos refletir a luz de Cristo sobre o mundo. A igreja coletivamente vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não de forma individual, mas de forma coletiva. O corpo, né? Jesus é essa fonte geradora de luz, e nós apenas somos aqueles que vão propagar essa luz que está sobre nós, a luz do Espírito, né? Que procede de Cristo. Vamos para o próximo tópico, que vai abordar sobre o Verbo como revelação do Pai, né? Aqui entra naquele ponto que eu mencionei já, o Deus revelador. Jesus é o Deus revelador de quem? Deus revelador do Pai. E a gente entra no subtópico, a encarnação do Verbo. Em João capítulo 1,14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus ele se revela quando ele vem em carne, e ele manifesta todas as obras, como eu já mencionei. Ele fazia tudo aquilo que ele viu o Pai fazer, ou seja, ele repetia, ele demonstrava, ele evidenciava o Deus Pai através daquilo que ele falava, através das atitudes, porque eles viam que a partir dele era manifesto graça, virtude, amor, justiça, misericórdia. Então eles viam a Deus Pai como que a própria divindade em si sendo manifesta através de um corpo humano. Então Jesus ele veio em corpo humano, né? Ele se fez carne, ele tabernaculou, Paulo vai dizer, né? Ele veio em uma casa provisória, o corpo humano foi uma casa provisória, né? Quando nesse corpo ele veio, então ele manifesta essa revelação de quem Deus Pai é. E em momento algum a gente precisa deixar claro: quando Jesus passou nessa terra, ele deixou de ser Deus. Ele foi sempre Deus. Ele era Deus na eternidade, esteve em corpo humano, mas ele foi 100% Deus quando esteve na terra. Então, vai revelar essa união das duas naturezas do Filho, né? Tanto Deus que encarna, ou seja, Deus está falando de divindade, encarnação fala do corpo físico. Então, a gente vê essa união dessas duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, e é por meio de Jesus que nós vamos ter esta autorrevelação do Pai através do Filho, como eu já mencionei. A glória de Deus se manifestou visível entre os homens na pessoa de Jesus, é o que vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, verso 9. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1, 23, a plena revelação do Pai. Jesus é isso. E esses são alguns versos que vão trazer mais consolidação sobre essa verdade. Vamos para o nosso subtópico 2, que fala sobre a plenitude da graça e da verdade. Lá em João, capítulo 1, verso 14, diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Confirmando isso. A palavra glória, ela remete ao conceito de Shekinah, né? Que é a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Ou seja, a Shekinah, quando fala lá no Antigo Testamento, era a presença manifesta de Deus. Deus ele
Ele está presente em todos os lugares? Sim, ele está, porque ele é onipresente. Deus está ciente de todas as coisas? Sim, Deus, ele é ciente de todas as coisas. Deus é todo poderoso? Sim, ele tudo pode, ele detém todo o poder. Mas Deus, mesmo estando presente aqui, a revelação dele não é total aqui. Ou seja, toda a manifestação do caráter, dos atributos, de toda a essência de quem Deus é, ela pode ser revelada na sua parcialidade, na verdade, porque se for na sua totalidade nós morremos. A palavra de Deus diz que quando João viu Jesus na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Ou seja, a revelação plena que Apocalipse, o que fala Apocalipse, a tradução da palavra Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? Ou seja, a revelação de Cristo, ela fez o que com João? Ele caiu como morto. Então, a revelação plena de Cristo vai nos fazer o quê? Morrer, né? O homem padece diante de um ser perfeitamente puro. A Bíblia vai dizer que Deus é tão santo que os seus olhos não podem contemplar um mal. Então, imagina, nós somos seres imperfeitos e caídos, né? Então, essa pureza, essa santidade, essa justiça demanda manifestar algo diante dela revelada, diante dela manifesta. Então, aqui a gente vê que essa palavra, quando diz que ele foi cheio de graça e de verdade, está falando dessa glória, foi revelada. Não na sua totalidade, lembrando aquele conceito que Jesus ele se esvaziou, né? Ele tomou a forma de servo, né? E tomou a forma de corpo humano. E ele não revela toda a sua totalidade, senão nós morreríamos. Mas ele manifestou graça e também manifestou verdade. Então, a gente vê que na antiga aliança, ela se manifestava de forma parcial, né? Em Jesus, ela já foi mais clara, mais evidente, mais tangível, né? A gente conseguia contemplar em Jesus isso, a gente ficou mais notório, né? Era algo muito abstrato, era muito ligado através do templo, tudo que foi criado na antiga aliança, quando a gente olha lá para o templo, o candelabro, tudo isso apontava para Cristo, mas era algo que fazia uma alusão. Cristo não, Cristo é a verdade de Deus propriamente encarnada e revelada, né? E aí ele manifesta graça e verdade. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo ele encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, mas ele é a verdade, como ele mesmo revela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas oferece essa graça, mas ele é a plenitude de graça de Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. A todos aqueles que querem ser salvos serão salvos por meio e somente por meio de Jesus Cristo. Cristo é a encarnação da graça divina. Ele é a graça que foi manifesta trazendo salvação a todos os homens. Fala Tito, capítulo 2, verso 11. Nele, verdade e graça são plenas, cheias, completas. Há uma totalidade de graça em Cristo. A bênção apostólica evoca sobre a igreja a graça do Senhor Jesus. E é nessa graça que nós precisamos orar e buscar para que nós sejamos fortalecidos, perseveramos em fé. E essa graça que vai libertar, que vai curar, vai prover e vai fortalecer. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê de manifestação, quando Deus cura, quando Deus liberta, quando Deus muda a mente do homem, né? Tira essa mentalidade terrena e coloca uma mentalidade voltada para o céu. Isso foi graça, porque nós não merecíamos. Então Deus nos concede tudo isso por meio da sua graça. Então Cristo, ele é a graça manifesta de Deus que nos fortalece, que nos salva, que muda a nossa história, que tem o poder de mudar a nossa história. E vamos para o subtópico 3, que fala o revelador do Deus invisível. Lá como nós lemos de João capítulo 1, verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez a conhecer. Então quem que vai fazer a gente conhecer Deus Pai? Jesus. É o que a palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 18. Eu quero conhecer Deus Pai, eu quero conhecer Deus Pai. O que eu devo fazer? Conhecer Jesus. Através do quê? Através de uma comunhão, através de uma vida de oração, através também de uma vida de jejum, né? Para você se consagrar, se entregar a Deus,
O jejum, a palavra jejum, ela remete a se humilhar, né? Então, quando a Bíblia diz lá, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará, está falando disso. Esse se humilhar fala também de jejum. Então, muitas das vezes a gente não entende algumas coisas porque a gente precisa ir um pouco para a raiz, né? A palavra jejum tem a ver com se humilhar, né? E o se humilhar automaticamente tem a ver com o jejum. E isso que vai nos levar a conhecer o Deus Pai, conhecendo a Jesus através, como eu mencionei aqui, a oração, através do jejum, através das Escrituras, da revelação das Escrituras. E quando eu falo da revelação das Escrituras, ela vai demandar não somente eu ler, mas eu meditar, eu procurar. Porque eu posso ler como eu estou lendo qualquer outro livro. Eu posso ler apenas como qualquer outro texto. Mas se eu olhar para as Escrituras Sagradas como a revelação de Deus, eu ler as Escrituras como Cristo revelado através das Escrituras Sagradas, com um coração aberto, com um coração querendo conhecer, então Deus se revela. Deus se revela àqueles que o buscam, né? E creem que Ele existe. Então a esses Deus se faz conhecer. Deus ele se manifesta onde há fé, onde há aqueles que creem que Ele existe, né? A Bíblia vai dizer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, em João nós vemos Jesus sendo revelado como o Filho unigênito do Pai. Em sua essência, em sua refulgente glória e de forma plena, Deus nunca foi visto. Né? Aquele conceito que a gente já tratou. Se nós vemos a totalidade da revelação de Deus Pai, todos os seus atributos, todo o seu caráter, toda a sua essência, a totalidade de quem Deus ele é na sua essência, nós cairíamos como morto, né? Mas Deus Pai nunca foi visto, Ele nunca foi conhecido de forma pessoal, intimamente por ninguém. Ainda que a gente faça, mas Moisés viu Deus face a face. Mas até mesmo lá, Deus fala para Moisés, ninguém pode ver a minha face e não morrer. Então, a gente entende que Deus, quando se manifestou, e sim, Ele se manifestou de forma extraordinária, e a gente vê um nível de revelação maior a Moisés, mas não foi na sua totalidade. Ainda que Ele se revelou no Antigo Testamento, a gente vê Elias, vê grandes homens de Deus que tinham a autoridade de Deus, tinham uma comunhão profunda com Deus, a ponto de ter a autoridade de abrir céus, fechar céus. Eles conheciam a Deus, mas não na sua totalidade, porque senão eles cairiam como morto, né? Como eu já mencionei, João ele caiu como morto quando viu a face de Jesus na ilha de Patmos. Então Deus ele se autolimitava para que o homem não perecesse diante daquilo que a gente chama de o peso da sua glória, né? Da revelação completa de Deus. No Monte Sinai lá, Deus O pediu monte. ao povo Boa. se santificar em 3 dias, ele ia se 3 manifestar no Monte Sinai, Isso. o monte tremeu, imagina Deus se manifestar na sua totalidade, e eles ficam vivos. Claro que Deus não vai matar pessoas por revelar a sua glória. Né? Exatamente. Por isso que Deus já deu todo aquele critério, né, Moisés? Faça o povo, Se prepara. não ter relação, eles ficaram no pé do monte, não é nem para ficar muito perto. Né? Porque Deus já sabia das consequências. E Deus não se manifestou na totalidade, imagina. Sim. Deus se manifestou na totalidade. Isso que eles se prepararam, né? Imagina se não tivesse preparado. Então a gente precisa entender esse conceito, né? O peso da glória. O povo temeu, né? Deus ele é um Deus temível também, né? É um Deus de amor, mas é um Deus temível. A glória de Deus não tem como explicar. Vamos pular aqui para a gente já concluir, então. Jesus é a maior das revelações que Deus já deu ao mundo. Ele é a exata expressão do seu ser. É visto que é o verbo, ou seja, a palavra de Deus encarnada. Jesus é o maior porta-voz, né? A gente vai ver que Jesus é o maior porta-voz de Deus, que já bradou nesse mundo. Por essa razão, recusar ouvir Jesus é recusar ouvir a própria voz de Deus. Não crer nele é também não crer naquele que o enviou. E há um terrível juízo que vai cair para todos aqueles que rejeitam a Jesus como o Filho de Deus. Vamos concluir aqui que Jesus ele é o verbo, então, a gente viu isso hoje, ele é a palavra de Deus que encarnou e morou entre nós, esteve, né,
e morreu por nós, esteve entre nós. Ele não é um Deus inferior, ele não é um Deus com D minúsculo, ele é um Deus em plenitude, ou seja, completamente Deus. Ele é eterno também como o Pai, ele possui os mesmos atributos. Ele é um Deus de graça, Jesus é um Deus de graça, um Deus de verdade. Ele tem poder criador, ele era a vida, ele é a luz, ele era Deus com Deus na eternidade, né? Ele agora, quando Cristo veio e se manifestou na plenitude dos tempos, como Deus homem, ele veio e se manifestou, mas ele permanece, né? O Cristo veio e terminou no que se diz natureza terrena, mas ele continua porque ele é um ser eterno, ele não tem fim, né? Então, negar qualquer uma dessas verdades, a gente vai estar distorcendo o evangelho, a gente não vai estar crendo no Cristo correto, né? Então, é muito importante a gente crer nesse ensino, né? Naquilo que a gente hoje viu. É indispensável para aqueles que querem ter uma caminhada com Cristo, né? Tendo em vista que a fé em Jesus, ela é o único meio pelo qual a igreja, nós, e a gente pode ser transformado, né, pelo poder do Espírito Santo. E somente por Jesus nós podemos nos tornar filhos de Deus. Então a gente precisa entender o conceito correto de Jesus. Em João capítulo 1, verso 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam um verdadeiro Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Em outras palavras, Jesus estava redefinindo toda a realidade de alguém tornar-se filho de Deus, né? Eles tinham um conceito, Israel tinha um conceito, e Jesus traz o conceito correto. Precisava crer em Jesus. E à medida que a gente conhece e desenvolve o nosso relacionamento com Jesus, a gente prossegue em conhecer o Deus Pai. Então a gente consegue então ter uma revelação maior de quem Deus é, lembrando que não é na sua totalidade, mas a gente vai crescendo em nível, em escala. E como testemunhas do seu amor, a gente então compartilha essa verdade com o mundo, né? Que Jesus é o caminho para então o Pai, o Deus que muitos, né, talvez não todos, mas muitos anseiam saber, né, quem que criou todas as coisas, que ser foi esse, né? Ele é revelado por meio de Cristo Jesus, para que todos conheçam que só podem ter o Pai se receberem e crerem no Filho unigênito. E aqui eu quero terminar dizendo o que está lá em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 19, que Jesus Cristo, ele é tudo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, só existem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Aqui é muito claro e muito evidente quem Jesus é, e a gente precisa ter esse conceito muito claro. Ele tem essa preeminência. Preeminência vai se referir à qualidade daquele que é superior, que é elevado, que está que detém essa posição de destaque e de um valor mais alto. Amém, irmãos? Espero que todos tenham sido abençoados. Eu concluo aqui a minha lição. Queremos agradecer, né, agora ao pessoal presencialmente. Temos bastantes alunos hoje, mas ao pessoal também que nos assistiu, agradecemos de coração. Obrigado por nos assistir. Esperamos que Deus tenha abençoado sua vida e você tenha crescido tanto em graça, mas também em conhecimento. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima EBD.